Olá, seja bem-vindo ao Lar da Ágata. Hoje eu farei a resenha do livro Yala e a Teia da Existência, do autor Yuri Amaral. Esse livro eu recebi ele através do financiamento coletivo. O autor, Yuri Amaral, é um autor independente e ele lançou esse financiamento coletivo para poder conseguir fazer a publicação desse segundo livro dele. O primeiro livro do autor é O Menino que Não Sabia Voar, que no caso é esse daqui, que eu já até fiz resenha aqui no canal, já tem resenha do menino aí, e eu vou deixar o link abaixo nas descrições. E o Yuri lançou o seu primeiro livro através do financiamento coletivo e agora ele lançou o segundo. Eu participei dos dois financiamentos, então sou muito sortuda. E aqui está o meu exemplar da Yala, que chegou pra mim semana passada, eu já li ele e eu acabei de ler agora. Hoje é dia 31 de dezembro, eu mandei até mensagem pro Yuri, falei, não vai virar o ano antes de eu ler esse livro, eu preciso muito ler esse livro. Eu peguei ele na semana passada, li e agora já me senti extremamente inspirada a fazer a resenha. O look de hoje é uma pequena homenagem que eu tentei aqui fazer pra Yala, porque quem não conhece, a Yala, além de ser a protagonista desse livro, ela é a drag queen do autor Yuri. Ele tem a drag queen dele e a montação dela é toda inspirada na criatividade que essa personagem traz. Como explicar isso? De início de conversa, a Yala, ela surgiu porque assim, o Yuri, ele conta bem direitinho no livro, ele era uma pessoa que tinha muitos, ele deve ter até hoje, né? Mas ele tinha muitos sonhos bem reais e que eram muito marcantes pra ele sempre teve sonhos muito cabulosos, assim, aquelas coisas bem intensas e criativas, e aquilo foi marcando ele bastante, e mais ou menos em 2012 ele decidiu começar a escrever os sonhos dele. Então assim, quando ele sonhava alguma coisa muito mirabolante, ele ia lá e escrevia, e guardava aquilo para transformar isso em contos depois no futuro. E isso ficou guardado. Chegou um tempo, ele decidiu criar a drag queen dele, acho que foi em torno de 2016, só que quando ele montou assim, ele começou a se montar de drag, ele ficou tipo, não é bem isso que eu quero fazer, não sei se é isso, tem alguma coisa errada, e não era a estética da drag, era alguma coisa na essência dela. E ele descobriu a essência que justamente, que a Yala seria realmente uma deusa dos sonhos, ela ia trazer essa representatividade dos sonhos dele. Então na hora que ele decidiu juntar essas duas coisas, a drag criou força, e ele decidiu, enfim, começar a escrever a história dela. Então a Yala é a persona drag do Yuri, é a drag queen dele, mas ela é muito mais que isso, ela é uma personagem, inclusive ele já escreveu o primeiro livro dela, que é esse aqui que eu tô apresentando pra vocês hoje. E ela é responsável por fazer uma transição que a gente sempre faz quando a gente sonha, segundo a história, né? Que a gente sai do mundo material e vai pro reino dos sonhos, e depois ela traz a gente de volta pro nosso corpo. Então assim, essa é a função da Yala, a função principal dela, o trabalho dela. Então ela realmente é uma deusa dos sonhos. O Yuri traz essa persona, essa história dela, não só na escrita, como também nas suas performances drag. Quando ele se monta e faz uma performance, ele sempre escolhe uma música com alguma história, alguma coisa que conte um pouco mais da vida da Yala, e isso é muito incrível e criativo pra mim. E eu conheci o Yuri através da drag queen dele, da Yala. Eu tava, ano passado, mais ou menos, mexendo nas redes sociais, eu vi a imagem da Yala, era uma estética muito forte. A razão da minha barba é justamente porque a Yala é uma drag que usa barba, é uma drag barbada. E eu decidi usar glitter, ela não usa barba de glitter, mas eu decidi usar glitter porque eu queria uma barbinha ruiva, né? Mas a estética dela é um pouco parecida, eu tentei copiar o máximo possível aqui pra me inspirar e fazer essa mistura de Agatha e Yala aqui pra trazer pra essa resenha. E vocês podem conhecer o trabalho dele, eu vou deixar aí o perfil abaixo do Yuri, a página da Yala, tudo bonitinho abaixo, onde adquirir os livros dele, onde apoiar os projetos do Yuri, que eu tenho certeza que você vai se encantar. Nesse livro aqui nós vamos acompanhar parte da jornada da Yala. O que aconteceu? Ela estava lá no reino dos sonhos, né, fazendo o trabalho dela bonitinho. Ela não é uma pessoa como a gente e tudo mais, ela é um ser, como vou dizer, sobrenatural, enfim, um ser além da existência que a gente conhece. E ela decide, ela fica muito curiosa porque com a criatividade dos sonhos da gente, né, ela pega a gente e leva a gente pro reino dos sonhos e fala tipo, nossa, olha como esses humanos são criativos. E ela quer entender como são esses sentimentos que a gente tem de medo, angústia, felicidade, todas essas coisas, porque ela não tem isso na realidade dela. Ela é filha do movimento que guia tudo isso e ela pede ao movimento que coloque ela lá no meio da gente, na Terra, e ela vem parar aqui. Então quando ela vem parar aqui para poder conhecer, abrir mão da imortalidade dela, para poder conhecer os humanos, a forma como a gente vive e principalmente aprender a sentir, ela queria aprender a sentir, ter sentimentos. Então ela chega aqui para ter essa experiência. Então ela passa aí mais de 1000 anos na Terra.
E aí vai falar um pouquinho sobre toda essa trajetória dela. Quando ela chega, ela descobre que assim é muito difícil. Os sentimentos são muito mais pesados do que ela imaginava. As pessoas podem ser muito mais cruéis do que ela imaginava. E ela é sequestrada e o chifre dela é destruído. Ela perde os chifres dela. Os chifres dela eram uma fonte de poder muito grande, então ela precisa que a gente fala justamente, o livro vai falar sobre a trajetória dela vindo para a Terra, o pouco que ela vivenciou aqui, tudo que aconteceu e também agora o resgate que ela precisa fazer do chifre dela que foi destruído e foi transformado em inúmeras relíquias aí que tem o poder acumulado. Então ela precisa recuperar tudo isso que é perigoso, que isso fique solto por aí. E essa trajetória toda que acontece aqui, ela acontece em paralelo a Ayala dentro de uma cafeteria com um rapaz e a garçonete. Os três estão ali, a Ayala está contando sobre a vida dela, tá explicando algumas coisas, existe uma razão pela qual ela está fazendo isso. Então você vai ler, você vai entender melhor. Tudo é uma narrativa assim, no presente, a Ayala está dentro da cafeteria com esse rapaz e a garçonete. Só que ela vai contando as histórias dela, então a gente vai tendo vários flashbacks do que aconteceu até ali, conhecendo ela melhor, ela vai explicando o que é o movimento, o que é a teia da existência, ela vai me explicando o reino dos sonhos, ela vai explicando como tudo acontece, e é incrível, super criativo. Eu me senti extremamente intrigada com toda a história, eu já conheci o trabalho do Yuri, mas eu tinha lido apenas O Menino que Não Sabia Voar, eu não tinha lido outra história dele ainda, porque o principal projeto dele é esse, é O Menino que Não Sabia Voar. O que acontece é que o multiverso do Menino que Não Sabia Voar é o mesmo da Ayala. Ele criou várias, assim, ele criou essas histórias, mas ele criou várias realidades e ele conecta todas elas nas suas obras. Eu acho isso muito incrível e deixa a gente assim bem amarradinho com tudo que ele faz. A Ayala é uma personagem forte, é uma personagem sábia, é uma personagem cativante, você sente assim uma conexão muito grande com ela, sente vontade, inclusive se sente intrigado, você quer conhecer ela melhor, você gostaria de sentar com ela e bater um papo com ela, entendeu? E perguntar mais sobre a vida dela, que ela contasse mais sobre a vida dela. A personificação, o desenho, a ilustração que o Yuri fez, optou pela capa do livro e também a ilustração, porque o livro é todo ilustrado. Todo início de capítulo tem uma ilustração e todas essas coisas, a forma como o Yuri escolheu criar tudo isso, ele explica mais no final. Esse livro já teve acho que 3 opções de capas antes de chegar nessa daqui, então ele explica a sua jornada também. No final do livro ele fala um pouco mais sobre a jornada da Ayala, porque ele faz um projeto audiovisual também, ele cria vídeos de performances que contam um pouco mais da história dela, então a música é escolhida a dedo para que faça sentido com aquela parte da história da Ayala que ele quer contar. Então assim, o visual também é criado de acordo. Isso tudo é muito incrível. E no final do livro ele coloca aqui 5 versículos, que são 5 músicas distintas, 5 fases diferentes da vida da Ayala, que ele montou esse projeto audiovisual. Um desses vídeos já está disponível, eu vou deixar aí abaixo também o link. É uma performance da música Creep, do Radiohead, só que na versão da Jinx Monsoon, que é uma drag queen americana maravilhosa. No mais, é um livro pequeno, ele tem cerca de 70 páginas a história, não é uma história muito extensa, na verdade é uma história bem curtinha. E logo em seguida vem um epílogo. O epílogo, para quem já leu O Menino que Não Sabia Voar, quem já acompanha essa história, o epílogo tem uma surpresa para esses fãs já do Menino que Não Sabia Voar. E como eu faço parte desse grupo de admiradores da história, eu fiquei completamente feliz, satisfeita e dei até um pulo assim quando eu vi e falei, bicha, eu amei! Eu amei demais, eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionado. Teve uma parte aqui, inclusive, que o Yuri é muito atencioso, ele pensa muito o trabalho dele, ele pensa muito como se posicionar, como se representar. E logo no finalzinho, o trabalho dele é muito completo, né? Ele coloca também palavras do autor, o criar. Então ele fala um pouco do processo criativo, da construção da Ayala, do que ela representa para ele. É tudo muito bem explicado. Você vai conhecer aqui um artista incrível, com uma história muito gostosa, que vai te deixar com certeza com gostinho de quero mais. Bom, em 2019 eu prometi pra mim mesma que eu ia trazer mais representatividade, que eu ia falar mais de autores independentes. E o Yuri já vem me acompanhando já há muito tempo, é um amigo próximo, e o trabalho dele eu admiro demais. Eu fico muito feliz de poder trazer o trabalho dele aqui e apresentar para outras pessoas. A resenha do Menino que Não Sabia Voar tá aí no ar desde o ano passado, eu vou deixar o link aí abaixo. E o mais interessante é que vocês às vezes podem não perceber, muitas pessoas têm o hábito, são leitores de ir lá comprar um livro na livraria, ou então baixar o PDF na Amazon, alguma coisa assim, os e-book, são diversas formas, né, de você consumir leitura. Só que autores independentes, eles costumam ser mais criativos
justamente porque eles têm essa liberdade. Não só porque eles precisam criar atrativos, isso também é importante, mas eles não têm muitas amarras, né? Quando você cria o seu conteúdo por você mesmo e não depende de se encaixar num formato, você tem liberdade para expandir a sua arte. O Yuri é um artista que tem isso, sim, esbanja isso para quem gosta de seguir o trabalho dele. Então é um prato cheio se você gosta de criatividade. Ele tem um grupo que é o Povo do Vale, que fica um grupo escondido no Facebook, um grupo secreto do Facebook, e quem participa desse grupo são os apoiadores dele, assim como eu tenho os apoiadores do Lar da Agatha. Inclusive esse projeto do Lar da Agatha, o Apoia-se, veio do Yuri mesmo, ele que me ajudou com isso, a criar isso. Ele falou: bicha, cria um Apoia-se pra você, como um artista independente a gente precisa muito, e é muito incrível poder criar essa família. Então lá no Povo do Vale, que eu faço parte inclusive, é uma coisa deliciosa, a galera toda se conecta pela mesma razão, que é apoiar um artista independente, consome muitos conteúdos exclusivos, e a gente participou de todo esse processo criativo do Menino que Não Sabia Voar, da Yala também, a gente participou da criação da capa, das ilustrações. Então assim, é muito gostoso a gente poder acompanhar o processo criativo de um artista, ver o projeto crescer, igual um nenenzinho, assim, crescer e depois ser colocado no mercado. Estranho, ninguém vende bebê assim, não sei, estranho. Vende cachorro, né? O que é horrível também, perdi a linha do raciocínio. Bom, enfim, não comprem cachorros. Vou aproveitar aqui o momento para poder falar isso, porque é horrível. Adote cãezinhos, vira-latas. Eu espero que você tenha ficado interessado. Essa foi a resenha de Yala Yate da Existência, que é uma personagem deusa dos sonhos aí, que ela conduz a gente. Toda a história dela é muito cativante, é muito amarradinha, muito bem construída. O Yuri é um artista que vem construindo essa história há muito tempo, faz muito sentido pra ele. Ele é um artista que põe a essência dele no próprio trabalho, e isso é muito importante pra mim. São artistas que me cativam muito, e eu espero que a história da Yala, a história do Menino que Não Sabia Voar, a história do Yuri em si, tudo isso converse com você de uma forma bem pessoal, que você se identifique, porque eu acho muito importante que a gente consiga encontrar artistas verdadeiros assim com as suas artes, porque a sociedade já está repleta de comércio, né? Você pode chegar na livraria e você vai ter livro de tudo quanto é tipo de coisa, mas nem todos eles trazem toda essa essência que alguns artistas independentes trazem. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu vou deixar aí abaixo também as minhas redes sociais, vou deixar também o meu Apoia-se, que você também pode me apoiar como artista independente. Eu espero que você goste da criatividade daqui desse canal. Eu busco sempre trazer uma coisa nova, uma forma nova de me apresentar visualmente, para poder falar dos livros, para poder tornar tudo um pouco mais interessante, um pouco mais envolvente e ambientado. E eu preparei também algumas outras surpresas, então nas minhas redes sociais fiquem atentos lá, porque eu coloco alguns lip syncs, algumas fotos, você pode ir lá pro Instagram, tem bastante conteúdo também. E obrigada pela oportunidade de apresentar a vocês o meu trabalho. Um beijo e até a próxima! Deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você.